Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo com Pipoca e hoje para falar desse filme, F1, o filme. Esse filme muito eletrizante que eu tenho certeza que vocês vão curtir. E ó, hoje a gente tem uma galera aqui de peso. Trouxemos aqui pessoas para falar de todas as áreas. Primeiro, seja muito bem-vinda, Nath Kreuzer. Muito obrigada. Aqui uma especialista de cinema. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Filmaço. Eu fiquei, assim, eletrizada realmente na cadeira. E espero que tenha sido feito jus pra vocês, no meio de vocês. Vamos saber disso. Apresento também Gabriel Casagrande, super piloto, corre na Stock Car, tricampeão da Stock Car. Muito legal ter você aqui. Obrigado pelo convite, uma honra estar ao lado de vocês aqui, experts do assunto. Eu, um humilde piloto de corrida. Vamos bater um papo sobre esse filmaço aí que tenho certeza que todos vão gostar. Boa, como você falou, expert, trouxemos aqui também o Rodrigo do canal Splash and Go, expert de Fórmula 1 e uma biblioteca viva, viu? Eu olhei os vídeos do cara, ele, sabe tudo de Fórmula 1, sensacional, muito massa ter você aqui. Você fala biblioteca, eu já lembro da minha rinite já, calma, não é assim? Não, obrigado. Pô, baita filme, eu comentei várias vezes saindo do cinema contigo, que o objetivo era ousado, né? Pra falar pra iniciados, né? Pra os neuróticos e apaixonados e pra quem nunca viu um carro de corrida na vida. E eu acho que atinge, assim, dá check. Eu usei esse termo com você, né? Dá check em muitas caixinhas, acho que todas as caixinhas, a árdua missão que eles se propuseram. Gostei bastante. É isso. E pra quem não sabe do que a gente tá falando, F1, o filme, está disponível agora nos cinemas de todo o Brasil, E você pode assistir no cinema. É uma experiência sensacional no cinema, porque esse filme tem um som de peso. Ele deixa você realmente mexido. E ó, a história do filme é o seguinte. O Sonny Hayes, ele é um piloto lá da Fórmula 1 na década de 90, que ele é uma revelação, e daí ele tem um acidente. E isso acaba com a carreira dele. E depois de 30 anos, ele aparece como praticamente um nômade, que tá correndo todos os estilos possíveis em volta do mundo, não para em nenhum tipo de categoria específica, ele quer correr livremente, e daí um amigo dele, que era um ex-parceiro de equipe, chama ele, então, novamente para a Fórmula 1, depois de 30 anos. Daí na Fórmula 1 ele é o experiente, que encontra também o Joshua Pierce, que tem todo um histórico ali de ser um piloto revelação, mas está numa categoria ali muito competitiva e também a equipe dele não está se dando muito bem e tá, então, a cargo do Sonny Hayes salvar essa equipe. Primeiro, o que você achou dessa história, Nath? Ela mexeu com você? Eu achei muito interessante. É a clássica história de herói que funciona, né? Então a gente tem esse protagonista aí do Brad Pitt que vem como um cara completamente imperfeito, ele é grosseirão e contrapõe. Eu acho que a química dele com o JP tá simplesmente maravilhosa no filme. Eu acho que funciona não só nessa relação do novo, do mais velho, do tradicional, do atual, mas também na intriga deles inicial e como eles vão construindo essa relação. E o Brad Pitt nesse papel, tipo, combinou muito, né? Ele parece, sei lá, que é um cowboy, que ele faz as coisas do jeito dele. E deixa eu perguntar pro Gabriel, tem pilotos que são assim? Que são, tipo, sei lá, ultra estrelas e acha que sabe de tudo? Tem, que sabe de tudo, tem um monte. No estilo... Acha que é assim. Não, mas você tem diferentes personalidades, tem aquele cara que ele vai ser mais humilde, tem aquele cara que vai ser, como você falou, o sabe tudo. E os problemas que você trouxe aqui, que realmente são retratados desde o início dessa relação do Sonny com o Joshua, existe em todas as equipes. Todas as equipes elas vão ter. E quando você encontra uma equipe que ela é perfeita, os dois pilotos se amam, pode ter certeza que daqui umas 2 ou 3 corridas vai começar a ter essas tretas. Então, assim, o estilo dos pilotos ele é completamente diferente um do outro, apesar de que eles têm que chegar no mesmo resultado e às vezes eles têm as mesmas manias, mas cada um fora da pista faz uma coisa, pensa de uma maneira diferente e tenta chegar naquele resultado pelos seus próprios meios. Certo. Já vamos começar com uma coisa aqui meio polêmica, que é a idade do Sonny Hayes. Rodrigo, ele tem ali seus mais de 50 anos, ele estava 30 anos parado em relação à Fórmula 1. Você acha, na real, hoje, que um piloto conseguiria ser competitivo com essa idade e
estando afastado, assim, da Fórmula 1? Eu ia ver até onde você ia com a pergunta. Se ele consegue ser competitivo? Sim. Na Fórmula 1, né, assim, a gente já teve na história pilotos com mais de 50 anos vencendo grandes prêmios, mas isso na década de 50. Tá. Né? Luiz Chiron, acho que venceu um grande prêmio com 54 anos de idade. Beleza. Só que isso numa época em que os carros eram outros, né? A preparação física, a ciência de entender o corpo era outra, a temporada era outra. Eram 8 provas, não 24, como é hoje, né? Então, assim, esse acho que é o... Você precisa abstrair essa parte e entender que precisamos de um bom herói. O Brad Pitt é um excelente herói para esse filme, né? É o Maverick Reloaded, né? Ficou muito bom. E tirando isso, acho que é uma forçação de barrazinha assim, mas e o filme entrega de que estamos falando, né? Porque ele mostra ele numa Lotus amarela, né? Então, assim, a gente já sabe que isso aconteceu em 1990. Logo, é um cara voltando, se o filme se passa em 2023, né? Um cara voltando 33 anos depois. Mas, dito isso, vai muito bem. Mas seria difícil. Hoje o piloto mais velho que corre no grid da Fórmula 1 é Fernando Alonso, tem 43, 44, né? Ele é um ponto fora da curva. Ele é um ponto assim. fora da curva. E ele tá há chegar. muito tempo na Fórmula 1 também, né? Não Exato. foi um cara que acabou Parou, de vir né? de Ele outra não entrou categoria. agora com 43, né? Sim. Ele tá ali. Há pilotos no grid atual da Fórmula 1 que nasceram depois de o Alonso estrear na Fórmula 1. Nossa. Cara, Pra pontuar. Digamos que ele tá um pouco acostumado Tá. com a Fórmula 1. E, Rodrigo, e essa mudança de categoria? Porque, assim, a gente vê que o Sonny Hayes, ele fica correndo, sei lá, um monte de coisa diferente. O filme, ele começa, ele correndo num circuito oval, né, que não tem nada a ver ali com a Fórmula 1. Você acha que é real ou foi muito pra parte da história, da ficção, isso dele sair de uma categoria tão diferente da Fórmula 1? Você acha que daria para um piloto experiente entrar na Fórmula 1 assim? Depende do carro que ele estaria pilotando. Hoje a gente tem no WEC, que é o Campeonato Mundial de Endurance, a categoria dos Hypercars. Muitos falam que os Hypercars são Fórmula 1 com uma carenagem, que realmente são carros muito rápidos. Você vai para a pista que o tempo desses carros ficam muito próximos ou, dependendo das regulagens, até mais rápidos do que os tempos da Fórmula 1. Mas o que é retratado no filme, ele não estava correndo de Hypercar, ele estava correndo com um Porsche, ele estava correndo de GT3, que é muito diferente de um monoposto na questão da potência, do peso do carro, da pressão aerodinâmica, a forma de pilotar é muito diferente. Então, é muito difícil para mim, e eu imagino que também para o Rodrigo e para todos que vivem nesse meio, acreditar que o cara, depois de tanto tempo, ele ia chegar, ia ter uma certa condição de performar muito bem. Isso realmente só em filme. E no filme acontece, né? Mas o que a gente viu no filme também é que ele já... Ele sofre, né? Ele, digamos que penaliza um pouco o carro, né? Sim, Ele quebra o carro várias Tem vezes. uma dificuldade de adaptação que é super normal quando você está acostumado com uma coisa e vai para outra. Porque agora, voltando à história de que ele pilotou nos anos 90... O ganho tecnológico que a categoria teve, que os carros tiveram todos esses anos, foi algo assim que não tem... Se te disser que tem algo parecido é o volante e as 4 rodas, porque não tem assim muita coisa muito parecida. Hoje o carro é um carro muito mais tecnológico, muito mais no chão. Eu imagino que seja um carro completamente muito difícil de guiar por esses aspectos, e depois que você se acostuma, beleza, você pode performar bem, mas o cara chegar do nada e ter um desempenho satisfatório seria muito difícil. Por isso que acontece o que acontece no início dessa volta dele aí para a categoria. Eu acho que um paralelo bom seria pensar como que a gente telefonava em 1990, né? Discar. E hoje, como a gente telefona? Nem telefona, a gente usa o smartphone e manda um áudio, né? Eu acho que os carros de 1990 para 2023 ou 2025 são mais ou menos esses dois universos. Entendi, é muito diferente. E, Nath, na parte do filme, a gente tá falando de coisas técnicas aqui, a sensação que o filme traz é uma coisa heróica, é uma coisa que mexe com a gente. Você sai do cinema, tipo, eu fiquei, tipo, com a mão suando, assim. Tipo, antes de assistir, eu falei, cara, o filme de Fórmula 1 eu vou assistir de boa, não vou ficar mexido com ele. E eu fiquei tenso demais. Você acha que esse filme mexe com as pessoas e você acha que ele é praticamente uma versão do Maverick pra Fórmula 1?
Ah, sim, com certeza. Tanto pela história do Reis, né, que a gente estava comentando, mas eu acho que essa sensação, ela vem muito também com a construção da música, né, das cenas. Então, de jogo de câmera, a forma também de como os carros são filmados. Eu acho que é um filme que ele trabalha muito bem a imersão pelo menos da sensação, né, ali do que seria você estar dentro de um carro, né, de corrida. Então, eu acho que com certeza também parte dos atores, da emoção que eles dão no momento, mas assim, né, Hans Zimmer trazendo as sensações, não tem como, é que nem Oppenheimer, a crescente da música, e você ficava meio maluco com a cena. Então, tem momentos que não tem como. Você sabe o que vai acontecer, você já imagina, principalmente quando a gente tá falando de um filme de herói. Você fala, já sei o que vai acontecer no final. Mas você tá ali torcendo, porque pode dar errado até o último momento. E também a imprevisibilidade de algumas coisas, né? Que nem quando eles tinham o plano C, né? Ser de caos. De caos, combate. Você não sabia qual doideira ia se passar na cabeça do Sony. Então, eu acho que todos esses elementos, eles causam essa tensão de torcida, e eu acho que esse é um elemento fundamental quando a gente está falando de um filme de Fórmula 1, de automobilismo, de uma forma geral. Você puxou da música, tem momentos de trilha sonora mesmo, que parece que o Hans Zimmer pega na sua mão e fala, não, você vem por aqui, ó, você vai sentir essas emoções. Agora, em relação à trilha sonora, Rodrigo, o que te chamou a atenção, assim? Tem alguns paralelos de trilha sonora que você achou? Acho que sim, mas primeiro eu quero fazer uma pergunta pra Nath, que é, seria Hans Zimmer o John Williams atualizado? Ai, meu Deus. Nossa, Eita, puxou essa? que potente. Ai, não sei, eu acho que é um espaço novo. Talvez um espaço novo de um conceito muito único. Fugiu da polêmica, hein? Internet, Feliz, vocês viram, hein? Fugiu. O Brasil tem que saber, fugiu da polêmica. Você iria comparar Ayrton Senna e Hamilton? Muita gente fala. Todo dia eu respondo essa pergunta todo dia, algumas vezes por E dia. você responde o quê, gente? Eu respondo o sabonete igual ela. Então, mandou bem, Nath, é isso aí. Boa, curti. Mas e a música do filme? Cara, a música, bom, eu sou fã do Hans Zimmer, como você já pode ter percebido. Gosto de vários filmes dele, Dunkirk, nossa, sou realmente. E eu acho assim, que eles usam muito bem a música. Bom, eu fui músico e tal, eu gosto muito de música. Pra dar um contraponto interessante sobre dois lados do automobilismo, inclusive duas eras, porque o Gabriel sabe disso muito bem. O automobilismo norte-americano ele é bem mais informal, ele é bem mais amigável até pro público mesmo. Eu já fui assistir essa corrida que o Sonny Hayes corre no começo, às 24 horas de Daytona, e você tem acesso... Tudo liberado, né? Tudo liberado. 15 minutos da largada eu tava lá conversando com o Nasser, com o Bourdais, pilotos antes que eles iam entrar no carro, né? 15 minutos. Na Fórmula 1 é um mundo completamente estéril, distante, as garagens não parecem garagens, elas são mais limpas que salas de cirurgia. Não tem graxa na Fórmula 1, né? E aí, o que eles fazem? Eles usam isso, na minha opinião, não sou especialista, você vai poder me dizer, você também, de cinema, mas eles usam, por exemplo, o filme começa com um Whole Lotta Love do Led Zeppelin. Raiz, antigamente, som analógico, Estados Unidos. E quando muda para a Europa, um mundo muito mais tecnológico, os carros de Fórmula 1 são naves espaciais e tal, ele mete uma música eletrônica. Uma pegada, né? Uma acentuação muito mais de hoje. Né? Sai a nota musical, entra o 01 do computador, né? Então, eu acho que isso ajuda a passar essa semiótica toda para o público entender do que estamos falando. Certo. E, já pegando o gancho, faz isso de uma maneira respeitosa. Não fala que o automobilismo americano é uma porcaria. Não. Né? Dá pra gostar dos dois. Eu, por exemplo, gosto dos dois. Desconfio que você também. Também, né? mas sou muito fã da NASCAR. Exato, Gosto exato. muito. Então ele faz isso de uma maneira feliz. Né? Então a Fórmula 1 que hoje pertence a americanos não ia jogar areia nos olhos do automobilismo americano. Então faz isso de uma maneira graciosa. Eu saí do cinema dizendo, faz isso de uma maneira respeitosa. Certo. E até no estilo de corrida do próprio Sonny Hayes, ele traz um pouco disso, né? Ele traz aí essa batida, essa direção mais ofensiva pra dentro da Fórmula 1, né? Agora, Gabriel,
isso existe? Esses pilotos que você fala, cara, ele tá sendo agressivo aqui. Isso você encontra em todas as categorias? Existe, porém não é tão permitido. A opinião pública às vezes até gosta, incentiva, porque quer ver o circo pegar fogo. Eu me lembro, a gente estava falando assim, como que você começou a acompanhar a corrida? Eu, quando era criança, assistia, se passasse da primeira curva e não tivesse um acidente, eu falava, vai ser chato agora, daqui até o final. Porque realmente tem corridas que ficam chatas. Então tem vezes que o público quer que tenha essa confusão, ele quer que tenha esses protagonistas que mudam um pouco a história que você já sabe do que vai acontecer. E realmente no filme você tem o Sonny fazendo essas coisas que elas não são tão aceitas por uma boa parte das pessoas que trabalham e acompanham o automobilismo, mas precisava para a história, para a gente ter aquela mudança de comportamento da filosofia da equipe, para ter os resultados que eles precisavam. Ele precisava fazer aquilo, ele acaba sofrendo duras críticas, ele acaba tendo cobranças por conta de orçamento e tudo mais. Fica perto de ter penalizações, que acontece muito, e a gente tem pilotos sim que usam desses artifícios para atingir o resultado. Assim, chega uma hora que o cara, quando ele está dentro do carro, ele se vê meio sem opção, e aí você está num estado físico extremo, você está com o estresse tomando conta da sua cabeça, você está com os nervos à flor da pele, você fala, meu último recurso é esse aqui. E aí tem alguns que tentam. Tem alguns que falam assim, não é o meu estilo, não vou fazer. Mas tem gente que vai e torce para que comprem a briga dele e que ele seja, assim, que não penalizem e que ele seja o bonzinho da história, mesmo tendo feito algo errado. Você fala, não, esse cara faz de tudo para vencer. Eu gosto desse tipo de gente e tal. Tem muito fã que é assim. Tem muito fã que gosta de um piloto por ele ter esse estilo mais sujo, digamos assim. E tem fã que fala, não, esse cara tá completamente errado, não pode. E realmente existe os pilotos que fazem isso. Certo. Na Fórmula 1... Sem citar nomes. Tá todo mundo sendo liso aqui, entendi. Todo mundo ninguém escorregando. Quer perder amigo, ninguém quer... Entendi. Rodrigo, a gente vê que o filme é até ousado no sentido de ser um filme de Fórmula 1 que mostra ali, tenta fugir da regra, né? O Sonny Hayes, ele fica jogando ali com a regra debaixo do braço e vai no limite. Em alguns momentos ela até fala, peraí, ele vai ser penalizado. Não foi. Ali no replay mostrou que ele realmente não teve culpa nessa parte. Mas hoje ainda tem espaço na Fórmula 1 para esse tipo de malandragem, entre aspas? Existe. Os engenheiros da Fórmula 1, né, e os pilotos também, eles falam que você lê o regulamento 2 vezes. A primeira vez você lê para ver o que pode, e a segunda você lê ele para ver o que não está dito que não pode. Entendeu? Então, assim, na parte técnica, eu até dou um exemplo. Em 1976 inventaram um carro de 6 rodas. Porque o regulamento não dizia quantas rodas o carro tinha que ter. Logo... Como assim, cara? Fizeram um carro de 6 rodas. Né? O fã sabe, né? Se justificava lá, tecnicamente fazia sentido, esse carro ganhou corrida até. E do ponto de vista das regras desportivas, isso acontece, inclusive nós estamos vendo neste ano isso, a Federação Internacional de Automobilismo teve que mudar as chamadas Racing Guidelines, que são regras que os pilotos têm acesso e a direção de prova também, nós não, mas a gente vai com o tempo conseguindo inferir o que eles estão tratando lá entre eles, porque havia pilotos que estavam explorando a zona cinza, aquele ali não tá dito que não pode, então se não tá dito que não pode, eu vou fazer. Né? Então assim, ainda há espaço, a gente ainda vê em 2025 isso acontecendo. Mas né? isso vai eternamente, eu acho, acontecer. Cada regulamento que sai vai ter esses 2 momentos de leitura para você identificar o que você pode fazer e o que não diz que não pode. Qual aí limite, é que você né? vai ter uma vantagem, porque o automobilismo não é simplesmente um piloto ser melhor que o outro. Isso é uma coisa que fala também no filme. É muito importante que seja falado pro fã de corrida e para quem está chegando agora nesse mundo, que existe muito essa comparação. Senna e Hamilton, quem foi melhor? Ou Verstappen e Hamilton hoje. São carros completamente diferentes, inclusive da mesma época, e que estão num esporte que, se você for analisar mesmo, o automobilismo é a corrida de carros e não uma corrida de pilotos. Os pilotos são pagos para levar aquele carro da melhor maneira até o final.
E aí, dentro da mesma equipe, se você tiver o mesmo carro, você pode ter uma comparação de qual performou melhor. Inclusive, dentro da mesma equipe, pode ter carros diferentes. Mas, assim, é uma corrida de carros. Então, você sempre vai querer ter um carro melhor que o outro. E é muito difícil você ter resultado sem ter um equipamento que te leve a ter essa condição de atingir esse resultado. Isso é uma coisa que o Sony fala em uma das cenas. Ele fala, o problema não são os pilotos. Eu acho que ali ele já tinha identificado que o Joshua era um bom talento. Fala, o problema não são os pilotos, o problema é o carro. Sim. Vamos consertar o carro que a gente vai chegar onde a gente precisa. E aí que entra aquele negócio de que só o piloto aparece lá no pódio erguendo o troféu, mas a quantidade de gente que está trabalhando ao redor para fazer aquilo acontecer, tem uma frase do Cacá Bueno, que eu sou muito fã, ele fala, o automobilismo é o esporte coletivo, é o esporte individual mais coletivo de todos. Eu não sei se é dele essa frase, mas ele já falou muito. E por que é? Aparece um cara lá, pilotando, aparece o nome de um cara, aparece o cara erguendo troféu. Mas tem muita gente trabalhando, muita gente analisando as entrelinhas do regulamento, colocando recursos, tempo, energia, vontade e dinheiro para fazer aquilo ali te dar condições de atingir o resultado lá no final. E o filme mostra, inclusive, da equipe, né? Tem um momento onde pessoas da equipe estão ali perdendo tempo, você fala, putz, se uma pessoa da equipe falhar, todo mundo falha, então é totalmente coletivo. E para dar uma perspectiva, nós estamos falando de coletivo, nós estamos falando de uma equipe de Fórmula 1, uma organização com mais de 1.000 pessoas. Né? Então, às vezes a gente está assistindo corrida, alguém está criticando uma estratégia. Não é uma pessoa que está lá com uma régua e uma lapiseira fazendo conta. São 12, 13, 20 pessoas analisando os dados de todos os carros e pensando o que é melhor pro nosso carro versus o que todo mundo está fazendo, sendo que imagina jogar um tabuleiro de xadrez com peças móveis correndo em volta da mesa, sabe? É mais ou menos assim que você, né? Então é um esporte muito coletivo, muita gente envolvida. Tá, Eu tenho uma dúvida que sempre quando eu vejo algum filme assim, qual que é o envolvimento real do piloto com a parte mecânica? Que sempre tem, pode melhorar isso no carro, que a gente vê isso, inclusive em F1. Acho que o Rodrigo vai conseguir falar historicamente de alguns, mas você tem, como eu falei lá no início, são diversos estilos. Tem o cara que ele entende da mecânica porque ele quer, tem o cara que entende porque é natural que ele entenda. Foi um cara que cresceu desde o kart, mexendo no equipamento, indo atrás, procurando. Tem aquele cara que sabe e não se mete. O meu caso é esse. Eu gosto de entender o que está acontecendo, o porquê que estão fazendo determinadas modificações, mas a decisão do que fazer no carro é do engenheiro. Eu não vou... A não ser que ele fale assim, para qual caminho você quer seguir. Aí eu me sinto no direito de falar alguma coisa. Mas eu vejo alguns colegas meus vindo e dando já o palpite para o engenheiro, e às vezes você se perde um pouco no caminho, ou pode ali você descobrir um gênio, que chega e fala, eu acho que é por aqui, e as coisas dão certo. E tem aquele piloto que não entende nada, e que está ali só para pilotar, e também performa muito bem. Existe todo tipo de cara. É claro que para um filme é muito mais legal que o tal do herói ele seja envolvido, ele goste de saber das coisas, ele dê o pitaco dele para ter aquela... Porque senão seria sem graça você simplesmente... É o cara que só fica em casa, não se preocupa com nada e chega na hora e o resultado aparece. Mas com certeza, muitos dos que performam muito bem em todas as categorias mundiais, eles entendem bastante do negócio. Legal. E uma coisa que mostra também no filme é de um cara da equipe, ou um piloto se sacrificando pelo outro. Isso acontece? Já vimos diversas vezes, né? Acontece, e não acontece só pelo mal, né? Você, às vezes, precisa, numa corrida, decidir estrategicamente estar bem posicionado no cenário A e no cenário B. Então, o que uma equipe, às vezes, faz? Ela divide a estratégia. Na Fórmula 1, por exemplo, um parte de médios, outro parte de pneus duros, né? Os tipos de pneu diferentes que tem. E aí, o que eu faço? Na segunda parte da corrida, vocês vão fazer só um pit stop, é o contrário que vai acontecer. Quem veio de duros vai de médios, quem veio de médios vai de duros. Pode acontecer de vir um safety car, como acontece no filme. E o safety car vem num momento inesperado, né? Porque bateu, alguém teve um acidente, a roleta russa do destino. Nessa hora, pode ser que essa entrada do safety car que junta todos os carros, todo mundo faz pit stop nessa hora, porque tá todo mundo andando mais devagar. Vale a pena fazer um pit stop nesse horário, nesse momento. Ele
favorece a você e não favorece a mim, né? Mas também há situações em que uma equipe segura um carro mais tempo na pista, mesmo que os pneus não estejam no seu melhor momento, justamente porque fala, pô, essa pista tem muito safety car, ou vem vindo uma chuva. Então eu tô sacrificando essa estratégia aqui porque ele vai parar, o Rodrigo tá de pneus velhos, mas aí quando ele voltar, ele volta na frente do Rodrigo, o Rodrigo segura o adversário por 2 voltas que seja. Não segura na sacanagem, segura, às vezes assim, eu estou no direito de defender minha posição. exato. Usa o regulamento no seu limite, porque não é proibido defender posição, ainda que você não esteja no páreo, porque você vai ter que parar, sabe? Você vai sair da briga, mas naquele momento você está na briga. Certo. E aí você ajuda, né? Então tudo isso existe. Dá vácuo um pro outro, um carro na frente do outro, muita coisa acontece. O Hamilton, ele assina, né, a produção executiva desse filme. Vocês acham que muito da veracidade é por conta do envolvimento dele? Olha, o diretor diz que sim. Então eu tendo a achar que também, porque esse filme está acima em nível de detalhamento e de coerência das coisas com muitos bons filmes recentes. Filmes de que você não pode falar mal, como produção, mas este ainda está num patamar melhor. Então assim, eu não sou especialista em cinema, mas sou especialista em automobilismo. E as coisas de automobilismo têm uma coerência com o mundo real que o Joseph Kosinski e o Bruckheimer, o produtor, falam. O Hamilton, eu vi vários bastidores, né, no canal de vocês, inclusive falando, ó, a gente ia fazer uma coisa, o Lewis chegou e falou, não, vocês estão enganados. Isso não é assim que funciona. Então acho que foi muito coerente. Inclusive eu vi o Brad Pitt falando que o Hamilton foi escalado pro filme antes que ele fosse. Olha. Olha! O Hamilton foi chamado pra produção antes deles decidirem quem seria o herói. Então eles estavam preocupados com esse realismo. Acertaram, foi muito bom. Eu, como fã de corrida e que vivo do automobilismo, quando você vai ver um conteúdo, seja ele mostrando um bastidor ou uma produção, você quer que ela seja quanto mais fidedigna à realidade, melhor. E eu já vi filmes e já gostei de filmes, já gostei das histórias, mas eu olhava e falei, isso aqui não existe, não dá para acontecer. Uma das coisas que foi até o que eu comentei com a minha namorada na saída do filme, eu falei, graças a Deus, não teve nenhuma cena em que os 2 carros estavam na reta, um olha para o outro e ele acelera mais, ou ele baixa uma marcha. Isso não existe. Você está desde o início da reta, você está na potência máxima do seu carro. E todos os filmes de corrida ou que falam de carros, eles colocam isso. Porque é uma hora que você fala, agora você vai ver. Ele baixa uma marcha ou ele liga um turbo, alguma coisa assim, que na Fórmula 1 não existe e nenhuma categoria do automobilismo, você tá numa reta pisando 70% e você fala, agora eu vou ultrapassar. Então, pisa tudo. Isso não acontece. E era uma coisa que eu criticava muito e nesse filme não aconteceu. Clichêzinho de dar uma encaradinha. Isso. Até aqui, ó, 330 km por hora, 100 metros por segundo, não dá pra eu fazer... Primeiro que não dá mesmo. Né? O capacete nem... Eu dou uma encaradinha, assim, tipo, aquela cara... E ainda dá aquela olhar 43, assim. Isso não acontece. E o filme não faz, Perfeito. felizmente. E pra você, o realismo, Rodrigo? O que você achou do realismo desse filme? Alguma coisa faltou? O que te impressionou no realismo? Não, eu acho que eles... Não faltou nada. Respondendo objetivamente a pergunta. Eles tiveram cuidado. Bom, primeiro que o filme tem a chancela da Fórmula 1, né? A gente em algum momento aqui vai falar disso. A Fórmula 1, ela contracena com o filme, os personagens reais. Sim. Então, assim, houve um cuidado muito grande, né? Eles pegaram carros e colocaram eles para contracenar nas pistas. O Brad Pitt e o Danson Idris, né? Andaram 6.000 milhas no total com carros de corrida. Então, eles passaram pela boa parte da jornada, né? De ser um piloto de fato. Então, assim, houve um cuidado... O diretor falou isso. Eu vi vindo para cá, tava assistindo um vídeo dele falando com uma plateia gigante naquela cena da coletiva. E falando, nós estamos aqui para fazer o filme mais realista possível sobre automobilismo. E este é um objetivo, um dos vários objetivos que eu falei que ticou, né? E esse foi atingido. O filme é bastante realista. Você pode não gostar do herói, você pode não gostar do par romântico que vai acontecer. Não sei se podia ter falado isso. Você pode falar de várias coisas. Mas, neste aspecto, acho que atinge. Tem alguns clichês de filmes de Fórmula 1 que cometem alguns erros que esse não cometeu? Vários. A encaradinha... Encaradinha. A aceleradinha um pouquinho a mais, porque assim, temos aqui um piloto para dizer, mas é óbvio que se você tem 100% do acelerador para acelerar, por que você não estava acelerando desde o começo? Né? Então, você acelera. Né? A questão das pistas, foram reais? Tinha
alguma coisa que você falou assim, não, essa pista aqui não é essa, eles se preocuparam com isso? Não tem essa curva. Eles foram muito cuidadosos. Então, por exemplo, tem acho que é considerado vamos fazer um paralelo, o Ben-Hur do automobilismo, que seria o Grand Prix, que é um filme de 66, que, enfim, assista se você nunca assistiu. Muitas das coisas que você vê hoje como normais de um filme de automóvel, de automobilismo, de ação, foram criadas nesse filme. Ele é um filme que introduziu um cuidado essencial que quem curte fala, pô, os carros estão passando por um lugar ali, a próxima curva é para a esquerda. E aí mostram cenas de uma curva para a esquerda. Que nós sabemos que um filme com centenas de horas de arquivo, quando vai o montador e o editor construir aquele quebra-cabeça de cenas, às vezes não é uma ficcionada, o cara bota uma cena de uma curva pro outro lado, uma freada, uma ultrapassagem. Você fala, não, mas agora eles estão do outro lado da pista, essa sequência não bateu, sendo que aí depois eles passam pela linha de chegada. Você fala, não, mas peraí, nesse espaço de uma volta, sabe? Uhum. O filme não ofende aos iniciados, que eu falei, que era um cobertor curto. Nós estamos falando de uma realidade em que 45% das pessoas que assistem Fórmula 1 hoje estão fazendo isso há menos de 5 anos. Olha. Então esse filme tem que explicar muita coisa pra essa galera. O que é uma bandeira azul? O que é uma bandeira amarela? Por que são 5 luzes vermelhas que se apagam e não tem uma luz verde? Tudo isso faz parte, né? As pessoas não sabem. Ele explica bem pra essa galera, mas ele tem o cuidado de preservar essa autenticidade pra nós que estamos esperando uma curva pra direita e ela vem. Né? Além de que tem um clichê clássico de filme de corrida, de filme de carro, que é igual o filme de tiro tem munição infinita, o filme de carro tem marchas infinitas. Né? Sempre tem mais uma marcha pra pôr, né? E ainda que o carro de Fórmula 1 hoje tenha 8 marchas, não, quando eu comecei a ver eram 6, e quando a Fórmula 1 começou eram 5, 8 já é bem mais, mas não são 18, né? São 8. Então escapa desses lamentáveis clichês, felizmente. Tá certo. Quero falar um pouco, Nath, sobre a estética. A gente tem o trailer aqui, se vocês não assistiram ainda, vocês vão ver que esse filme é diferenciado, porque ele é muito bonito e tem essa parte do realismo também. Mas vamos soltar o trailer? Vamos comentar aqui algumas imagens dele? Nath, o que você achou do visual do filme? Ai, eu acho que eles conseguiram, que nem eu tinha falado, os aspectos de imersão, eles trouxeram muito bem, né? Você dentro do carro. Mas não só, né? Eu acho que também eles mostrarem, eles ia mudando, né, os cenários, que nem ele tinha comentado sobre a parte da trilha. Eu acho que tem na estética do filme também, em alguns momentos, tá em Vegas, aí tem toda aquela coisa de cassino, mais colorido e tudo mais. Então eu acho que eles conseguem trazer a imersão de outras formas, que não só, né, na corrida em si. E eu gosto que ele não é tão coloridão também, sabe? Geralmente se fala muito, até por causa das roupas, né, dos pilotos, a gente vê que tem uma coloração mais sóbria, assim, né? Mais pra essa parte do tecnológico, né, que você falou também, Rodrigo. Isso que eu ia falar. Eu imaginei que isso ia acontecer, porque se eles queriam dar um ar mais ultramoderno, precisava dar uma pegada mais leve nas cores, porque filme de automobilismo, o automobilismo não é um esporte muito colorido, ele é muito plástico, né? Mas acho que foi intencional. Legal. E as imagens do carro, Gabriel, esse na verdade não o que o Sony usa não é um carro de Fórmula 1, né? É um carro de Fórmula 2, se eu não me engano, que eles tiveram vários carros desse para fazer essas filmagens. E as imagens da corrida mesmo, te convenceram? Me convenceram muito. Eu achei que eles fizeram disputas que parecem ser reais. É claro que se você for analisar friamente, você vai falar, pô, o cara poderia ter feito isso aqui que não ia ter dado problema ou algo do tipo, mas eles escolheram muito bem assim o roteiro desses movimentos que eles iam fazer. E as imagens que eles utilizaram, tanto de dentro do carro, eu acho que elas conseguiram mostrar muito bem como é a visão do piloto, o que ele tá, para onde ele está olhando, quais os movimentos que ele tá fazendo. Essas imagens de bastidor que foram filmadas nos GPs trazem uma realidade que nos outros filmes você só tem aquela cena sendo produzida. Então ali realmente as imagens foram feitas no final de semana de corrida, você tem a emoção real do público, você tem como se fosse uma corrida
acontecendo, a corrida realmente aconteceu, se eu não me engano, acho que era em Silverstone, os carros alinharam juntos, eles saíram juntos, foi uma coisa que pegou todo mundo, não de surpresa, porque quando o filme foi anunciado que seria feito, todo mundo já esperava que fosse a obra mais real possível, e foi muito bem feita. Falando como piloto, como quem entende de dentro do negócio, eu fiquei muito satisfeito com tudo que eles mostraram. E para quem não é do meio, vai realmente se sentir dentro de um carro de corrida, com todo o aparato do áudio. Eu acho que fica ainda mais legal para quem está assistindo. E passa aquela sensação do cara estar dentro do espetáculo, que é aquilo que eles queriam. Cara, teve uma cena, quando eu vi, acho que talvez quando o Sony entrou pela primeira vez no carro, eu fiquei agoniado, porque assim, eu só dirijo normal, carro normal, então você enxerga tudo ali, né? Você tem uma visão legal. Agora, quando ele entra, tem aquela barra na frente, você tá ali baixinho. Falei, cara, como que eles enxergam? Eu queria perguntar pra você, como que vocês enxergam? Não enxerga. Como que é isso, cara? A gente vê muito pouco. Eu competi em carros de monoposto, como são os carros de Fórmula, por 2 anos somente, depois fui para os carros de turismo. Nos carros de corrida, uma das coisas que você mais se preocupa é com o equilíbrio do carro, e o piloto é uma parte muito grande desse equilíbrio, porque eu sou um cara magro, mas eu com o equipamento eu chego aos 80 quilos. Os pilotos da Fórmula 1 teve época que eles precisavam emagrecer o máximo possível por conta do regulamento. Alguns até passavam mal, porque tinham que seguir dietas super restritivas para que o peso deles influenciasse o mínimo possível. E quando a gente está falando do equilíbrio do carro de corrida, você tem que colocar esse montante de peso que é grande, o mais para baixo e o mais para o centro do carro possível. Então, realmente, a sua visão, às vezes, ela vai ficar um pouco comprometida. Quando você vai pilotar, você não vai estar totalmente confortável, porque o teu desempenho ele tem que ser a prioridade e não o teu conforto dentro do carro. Então, diversas vezes na história aí do automobilismo, a gente já viu caras desenvolvendo algumas lesões ou tendo alguns problemas por conta da posição que guiava, mas que dava um equilíbrio melhor e, consequentemente, mais performance. Então, realmente, não é a coisa mais confortável do mundo, mas eu gosto demais de fazer. Eu curto muito o que eu faço e a gente acaba também se adaptando, se acostumando com aquilo. Mas realmente não é, você não vai como se estivesse jogando um videogame ou num simulador em casa. Você passa por pistas em que tem que passar em cima de zebra, alguns bumps, algumas ondulações. O carro de corrida, ele é muito mais duro do que um carro de rua. Então, quando você passa em alguma imperfeição do asfalto, você sente muito mais. Isso também é uma coisa que fala no filme sobre a sensação do piloto. E aí, o Sony chega e traz essa bagagem que ele tinha já de acertar carros, coisa que o Joshua... Ele fala, vocês têm sensor no carro e não conseguem me dizer o que está acontecendo? O Sony ele vem e ele mostra que o piloto ele tem que estar sentindo o que está acontecendo no carro. Para isso ele tem que estar o mais amarrado possível, o mais preso no carro possível, para se sentir parte daquela máquina. E para isso você tem que sacrificar completamente o teu conforto. Você vai realmente priorizar que o teu resultado final seja atingido. E não vê nada, você mira onde quer passar e quando tem uma zebra, mira onde você vai passar e espera que dê uma levantadinha assim para você falar, opa, consegui, passei no lugar certo. Acertei o alvo, Isso, né? E se não passou, você fala, talvez tenha que virar um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Mas eu fico impressionado, porque... Deixa eu só fazer um contraponto, não. Adicionar, que é assim, entre o leigo total e o piloto profissional, eu posso dizer que eu tô no meio que eu tô fazendo o curso. Olha. E aí, quando você põe é uma experiência interessante que você põe aquelas roupas que são quentes, como ele falou, pesadas, e aí você tem que esperar a sua vez de entrar no carro, aí vem o cara e te amarra. E ele te amarra, você fala, tá apertado. Ele fala, não, mas eu não acabei. Ele te amarra, ele te puxa com mais força. Você fala, mas como é que eu vou respirar aqui, né? E fala, não, fica tranquilo. Pela segurança, né? Pela segurança. Tem um livro que eu li, o Mark Webber conta, eu nunca tinha passado pela minha cabeça isso, um ex-piloto de Fórmula 1, que ele fala, por que você tá tão amarrado? Para que você não gaste energia da sua mente e do seu corpo ficando na posição. Se segurando. Se segurando. Você ia fazer força, né? pra Você ficar- tem que ser um só com o carro. Entendi. Você tem que estar tão bem amarrado que vocês são uma peça única. Para que você só foque realmente. Porque se você entrar numa curva pensando que não, eu preciso me segurar aqui no seu banco porque eu vou bater para lá, você já não tá fazendo certo, o ideal. Porque o ideal é só virar, só acelerar, só esperar acertar a zebra, né? Então, eu tô fazendo o curso e no curso tem, tipo,
até de fato ir pra pista, que é a hora que fica legal, né? Você sabe disso, né? Sim, Porque sim. o piloto tem milhares de compromissos e também tem isso, não é só a roupa, né? O legal mesmo é só lá na pista, né? Tem que ficar aqui conversando com os Aqui caras. tá sendo legal, aqui tá sendo muito legal. E aí- Tem algumas coisas que a gente tem que fazer. E aí você, até começar de fato, é agoniante. Porque você tá ali, você tá com calor, e de repente fala assim, e se eu resolver sair? Agora você não sai mais. Você tá inteiro amarrado, agora você ligou o motor, tá lá. Então tem uns 10 minutinhos de agonia ali. Pelo menos pra mim demorou 10, até você ir pra pista pra começar a diversão mesmo. Então esse momento ele é agoniante. Então tem a experiência imersiva aí que você falou, é aquilo. E eu que eu nunca entrei, nem entrei de brincadeira num carro de Fórmula, que deve ser 15 vezes pior. Não, e essa agonia, ela passa pra gente assistindo o filme, né, Sim, Nath? com Porque você ficou tensa, com certeza. Sim, mas eu queria até perguntar essa relação. É por isso que geralmente pode ser uma pergunta totalmente aleatória, mas completamente leiga, obviamente. Por isso que eles falam tanto sobre os pilotos decorarem a pista, porque vocês não têm essa visibilidade. Não é por isso. Você decorar a pista é para que você faça as coisas da maneira mais natural possível e que você não perca a sua energia, como o Rodrigo falou, não perca tempo do seu pensamento falando assim, o que eu tenho que fazer nessa próxima curva. Tá. Quando você vai... Hoje a gente tem o artifício do simulador, que o piloto chega numa pista desconhecida e ele não precisa de uma volta para saber o que ele está fazendo. Tá. Porque você já deu inúmeras voltas, né? São incontáveis mesmo as voltas que você pode dar em um simulador, porque tudo depende do seu tempo. Eu costumo fazer sessões de simulador para pistas que eu não conheço. Quando você chega na primeira vez, na pista é como se você já conhecesse o terreno que você vai enfrentar. E aí não tem a ver com você não enxergar por onde você está indo. Até porque o simulador você quer fazer com que a sua visão seja exatamente a mesma que você vai enfrentar na realidade. Você não vai Sim. colocar aquela câmera de trás do carro, como se fosse jogar um videogame muitos anos atrás. Você quer ter aquela experiência imersiva dentro do carro para que você saiba o que você vai enfrentar. E aí o piloto, quando ele vai para uma pista, pode ser conhecida ou desconhecida, ele precisa de uma volta para ele saber o que ele tem que fazer ali. E depois vira tudo natural. Você começa a fazer as coisas como vários aí na história falavam, você vai num flow tranquilo, que quando você quer fazer alguma coisa diferente, aí é que as coisas dão errado. Desse estilo. Cara, eu fico impressionado assistindo Fórmula 1, você olhando de cima, com a visão totalmente privilegiada. Nossa, eu tô vendo tudo de cima. Eu fico impressionado como que não bate na largada. Eu falei, imagina os caras aqui, ó, olhando assim, ó. Eu falei, como que não bate? É muito profissionalismo, não sei. Existe uma mágica ali. Foram muitas tentativas de largada e que o cara bateu até ele aprender como que não bate. Isso desde o kart. Desde o kart, eu já sofri muitos acidentes, nunca nenhum muito grave, mas assim, todas as oportunidades que você vai para a pista, todas as voltas que você dá, você está aprendendo. Para chegar nesse momento, quando a gente fala da Fórmula 1, são pilotos que eles estão desde o kart ali nos 5, 6 anos e nos carros eles começam com 15. Hoje o cara chega na Fórmula 1 com 17, 18. Então ele tá já desde muito cedo só fazendo aquilo, exercitando tudo e toda a vida dele é feita e desenvolvida para aquela atividade. Tudo que ele vai fazer de treinamento, seja de reflexo, concentração, foco, preparação física, é para aquela atividade. Então você encontra ali 20, o ano que vem nós vamos ter 22, dos melhores pilotos do mundo, que são extremamente capacitados e preparados para aquela atividade. Então quando acontece alguma coisa, por isso que qualquer situação que seja um pouco fora do normal, ela acaba sendo bizarra para quem conhece do assunto. Porque você fala, como que um cara que está ali conseguiu fazer uma proeza dessas? Às vezes o cara está meio mal psicologicamente, muita pressão, e aí acaba cometendo erros mesmo, porque eles estão no limite. Sim. Eles estão no detalhe, como é tudo no automobilismo. E aí a essa hora da largada, que está todo mundo... Se você deixar para frear 5 metros mais para frente e o cara da frente já freou, já esquece, vai os dois ou mais para fora da corrida. Certo. Ó, indo já aqui pro final da nossa conversa, já vamos abrir um pouquinho para spoiler, beleza? Eu queria falar um pouco dos acidentes, porque a gente vê acidentes e, assim, pra gente, que não é muito o mundo das corridas, a gente olha o acidente e fala, meu Deus, o que é isso? É realmente impressionante, né? É muito impressionante e agoniante também, né? Porque você fala, gente, como? Principalmente
tem algumas situações, né, que o filme até acaba trazendo do piloto sair do carro, né? Então, como que foi na história esses acidentes? Você sabe muito mais. Eu acho que o que o filme faz, eu acho que é bonito nesse sentido, é quase um tributo. Aham. Ele tenta amarrar vários acidentes, né? E pra você ter um apanhado, você, como mais uma vez falando de quem nunca viu, entender. Então, por exemplo, já que nós estamos falando de spoiler, o acidente que acontece, ele tenta pensar. Pra mim, vieram 2 acidentes muito claros que envolvem fogo e tal, que é o do Grosjean, que aconteceu em 2020, né? Isso. E o do lá dos anos 70, um piloto chamado Roger Williamson, que morreu queimado dentro do carro, Dentro do carro. Nossa. porque não conseguiam acudi-lo. E foi uma coisa muito triste, porque nesse caso, inclusive, um piloto parou, esqueci quem foi, acho que foi o François Sever, parou para acudir. E a direção de prova, na época não tinha muitas câmeras e tal, a direção de prova ficava numa torre, igual no aeroporto. Ainda fica, mas era pra poder enxergar, né? Com o autódromo também numa fazenda. Não sei se vocês já foram a Interlagos, é um lugar gigante. Sim. E como um piloto parou pra ajudar, a direção de prova olhou e viu um cara andando lá do carro e falou, ele já desceu, tá tudo certo. Não é tão urgente assim. Putz. E nisso, o outro que desceu pra tentar ajudar, fogo. Você vai chegando perto e o Brad Pitt chega perto e sai, né? Como o médico que foi acudir o Grosjean também, você vai chegando perto, mas chega um momento que você não consegue mais chegar perto, né? Mesmo com a roupa anti-chama. O seu corpo te empurra pra longe, e até o calor te empurra pra longe e tal. Então acho que foi uma forma de fazer um tributo e mostrar pro público, ó, isso aqui de fato acontece, né? O automobilismo continua sendo um esporte de risco. Muito risco, né? Morre-se menos, mas ainda se bate muito. Ainda tem o risco. E, exatamente, ainda tem o risco. Então, às vezes, porque assim, é igual na aviação, você vai antecipando as medidas de segurança, mas você nunca vai ter pensado em tudo. Até porque tem coisa que ainda não aconteceu. Exatamente. Todas as medidas de segurança e equipamentos de segurança que são implementados e hoje são utilizados, eles vieram depois de um acidente que ocorreu, depois de alguma falha, e é por isso que a gente utiliza tantas daquelas roupas que deixam muito calor, que às vezes alguns sofrem, às vezes alguns são até um pouco negligentes, falam, isso aqui não precisa usar e tal. Precisa usar, porque você nunca sabe o que você vai enfrentar ali. E o filme ele mostra isso. Os acidentes podem ocorrer, eles podem ser graves, e você tem que estar não preparado, porque ninguém está preparado para enfrentar aquilo, mas você tem que ter todas as armas que você puder para combater um incêndio, ou se você ficar preso dentro do carro, como que você vai sair da forma mais rápida. Então você tem que saber disso, porque o risco ele é iminente no automobilismo, e assim, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso, e eu acho que o filme deixou muito claro para todos que vão ver. Legal. E a gente vê um monte de realismo nesse filme. Queria saber uma outra coisa rapidinho, que é rixa entre as equipes. Rola isso de tipo, putz, fez uma volta melhor ali, zoou com o cara do lado, ou fez uma ultrapassagem no final ou alguma coisa que você não acharam justo e um piloto depois vai falar com o outro, tirar satisfação, tem briga? Como que é essa parte? Acontece. Eu acho que a zoeira nem tanto, Aham. a treta sim. Assim, o negócio de você ir cobrar o porquê que ele tomou... A gente antes falou sobre os pilotos andarem naquela linha tênue entre pode e não pode. Hoje, quando isso acontece, as equipes não precisa nem terminar a corrida. Hoje, como você tem comunicação via rádio com a direção de prova, eu imagino que os chefes de equipe estão o tempo todo ali buzinando na direção de prova, querendo penalizar. E é a política, que todo mundo vai tentar usar a seu favor. Mas sim, os pilotos, quando terminam a corrida, quando eles não estão para ir para as vias de fato, que acontece muito no automobilismo norte-americano, eles chegam e vão cobrar, vão realmente querer saber o porquê que esse cara fez isso, e depois falam, beleza, se não te punirem na próxima, não chega perto de mim, que senão vai acontecer o mesmo. Isso acontece. Eu acho que a zoeira nem tanto, a não ser que você seja muito amigo. Assim, eu tenho poucos caras que são muito amigos meus dentro do ambiente de corrida, e que aí, isso estou falando de 2, 3. Que eu chegou, terminou a corrida e falou, pô, foi legal, disputamos, bacana. Ou se o cara faz alguma besteira, chego rindo e falo,
Como que você aprontou uma dessa? Mas geralmente você não vai para esse lado da zoeira com quem você não conhece. Sim. Mas se o cara fez alguma coisa que você considera errada, a cobrança sim, mesmo que você nunca tenha falado com ele. Vai ter, porque é cada um defendendo o seu, né? Isso é... O filme, ele mostra a zoeira, mas ele mostra também esse negócio de... Existe um protesto por causa de uma peça que eles estavam utilizando. Não vou dar spoiler de como isso se resolve, mas ali no momento eles estão achando alguém está querendo ferrar a gente. E é alguém daqui do ambiente de corrida que está querendo não ganhar vantagem, obviamente, mas tirar a nossa vantagem que a gente tinha desenvolvido. Então isso realmente ocorre. Isso é uma estrelinha que o filme para mim tem, que é assim, ele consegue trazer também para o público aficionado e para o público iniciante outro elemento da Fórmula 1 que é fundamental, que é o elemento business, que tem ali passada de perna. Aliás, por favor, Javier Bardem como chefe de equipe está muito bem. Ele também é uma junção de vários chefes de equipe. Conseguiram fazer um amálgama ali de vários chefes de equipe que, se você não via a Fórmula 1, vai começar a ver agora. Você vai pescar com meia temporada, você vai falar, pô, entendi aquilo que o Rodrigo estava falando. Legal. Sim, e ele tá sob o risco de perder a equipe e tal, isso acontece, a grana, e a intriga entre as equipes, né? Porque a princípio eles achavam que era uma equipe que tinha os denunciados, depois vão perceber que a trama é muito maior, aquela coisa toda, né? Então isso acontece demais, as equipes se denunciam, e eu quero aproveitar isso para falar da zoeira. Na Fórmula 1, 4 corridas atrás, uma equipe estava suspeitando que a outra estava usando uma água para resfriar os pneus, algo que era ilegal. Na corrida seguinte, a equipe adversária... A hora que o dono da equipe tá segurando uma garrafa d'água assim, a hora que ele vê pelo monitor que ele tá sendo filmado pela transmissão internacional, ele pega e toma uma garrafa d'água e tá escrito água de resfriar pneus. Eita! Pra mandar o recado, né? Tipo, aqui ó, a água que a gente resfria os pneus, tá vendo? Tanto que eu tô até bebendo. Olha. Né? Então assim, existe essa zoeira que não é só a zoeira entre amigos, é a zoeira entre adversários que estão se cutucando. E o filme traz isso. Isso eu acho muito legal, porque senão você fica com uma visão muito 2D. E é um esporte... A melhor frase dessa é do fundador da Williams, uma equipe de Fórmula 1, Frank Williams, já falecido, que ele falava: a Fórmula 1 é um negócio que contém esporte. Então é bem por aí, assim. E eu acho que o filme faz isso muito bem também. O filme ele também traz isso no aspecto do atleta, né? De rede social e também o que você tem que fazer, né? Como que é hoje em dia? Existe essa pressão, essa relação? E como que você lida com isso? Em todos os âmbitos, né? Porque o patrocinador, ele tá colocando a grana ali, a Apex GP, ela tem que ir atrás de quem banque todo aquele running, toda aquela conta para fazer o esporte acontecer. E é um esporte muito caro. Todas as categorias demandam um nível alto de investimento. E você tem que entregar em todo lugar que você puder. Se o seu resultado não está aparecendo dentro da pista, você tem que ter um jeito de fazer aquela marca aparecer ou fazer você ser mais conhecido. Hoje a rede social ela é uma forma de você aparecer que está na palma da mão de todo mundo. Então, o piloto ou o atleta de qualquer esporte, ele acaba virando um criador de conteúdo, obviamente com muito menos capacidade do que vocês, que sabem fazer o negócio, mas ele tem que fazer algumas coisas. Às vezes vem umas demandas de patrocinador ou alguma ideia de algum social media, de algum patrocinador, que você fala, cara, como que eu vou fazer isso? Não tenho. E realmente tem piloto que é muito bom, mas é muito tímido, não consegue falar muito bem na frente das câmeras, não consegue atuar numa propaganda. Isso acontece. Mas o cara vira um produto. Então tem que saber lidar. Quando você está ganhando, está entregando dentro da pista, tudo fica mais fácil. Parece que até você fica com mais... você fica mais natural para fazer essas mídias e tudo que você precisa fora. Mas quando você não está entregando e é só aquilo que sobrou, aí acaba virando uma obrigação. E o piloto, ele não é que ele não foi criado para aquilo. E quando ele está ganhando, ele fala, não preciso, vou fazer só se for muito necessário, se realmente me pedirem. Mas é um ativo que você tem que utilizar. Por isso que hoje você vê os pilotos extremamente ativos na rede social. Isso foi uma coisa que mudou com a chegada da Liberty Media, que antes você não podia mostrar nada de dentro do box. E eu acho que foi uma mudança que teve, que hoje você vê valor em um negócio que já existia,
que não era nada utilizado, que é você passar para o público o bastidor, como é a vida do atleta, o que ele está fazendo fora do ambiente de corrida, fora do final de semana de corrida. E às vezes o cara vai ter que fazer coisa que ele não quer. Tem essa crítica, né? O Sony, ele chega pro JP, o Sony indo ali pra parte mais old school, ele olha e fala pro JP, cara, o que você tá sorrindo pra foto? Por que você tá posando? Você nem pontuou? Tá errado isso, né? Mas, ó, eu quero falar pra vocês que o filme F1, ele tá disponível agora nos cinemas de todo o Brasil. Assista nos cinemas, não tem desvantagem. Esse filme vai mexer com você. Se você é um aficionado por Fórmula 1, você vai curtir o filme. E se você fala, não, Fórmula 1 não é pra mim, cara, vai por mim. Esse filme vai mexer com você, vai deixar você tenso e tem uma probabilidade gigantesca, né, Rodrigo, de você virar, sim, um fã de Fórmula 1 a partir desse filme. Ó, eu quero pedir pra vocês só considerações finais. Já agradecer aqui, Nath Kreuzer. Muito obrigado pela sua presença e fala pra gente, então, considerações finais do F1. Olha, ele é um filme que eu realmente me fez querer saber mais sobre o esporte. Isso com certeza vai acontecer. E que nem Aqui, mais uma pessoa, hein? vou Domingo- acompanhar o Mais uma conteúdo. Domingo tem corrida, a propósito. 10 da manhã. Mas, assim, a trama em si também, mesmo que, às vezes, simples, romance, a jornada do herói, ainda assim, eu acho ela muito interessante, principalmente a grande pergunta, né, que o filme tem sobre a história do Reis. Uma coisa que você falou é que geralmente é meio previsível a jornada do herói, e aqui você não sabe. Até o Sim. final você fala, pô, será que vai acontecer isso ou aquilo? Aham. Te surpreende em muitos momentos, né? Na real, eu acho até que é um final que eu não esperava. E aí Boa. eu não vou entrar em muitos detalhes aqui também pra não Perfeito. entregar demais. Mas ele é um filme que realmente me deixou eletrizada. Vale super a pena. Boa. Rodrigo, suas considerações finais de F1. Bom, como minha galera é uma galera predominantemente racer, né? Eu vou deixar um desafio pro pessoal aqui, que é o filme. Elogiamos, mas eu vou deixar. Tem um frame do filme. Vamos lá. Vamos ser justos Depois aqui. do acidente, que você é aficionado, pra ver se não tem um. Acho que, tipo, o editor ali falou: não, agora daqui a gente continua pra lá. Olha Não só. vou falar o que é. E, Gabriel, suas considerações finais do filme. Filmaço, gostei muito. Me surpreendeu positivamente, porque sendo um filme de corrida, tendo visto tudo que eu já vi, a gente espera que tenha aquelas falhazinhas que não teve. Para um fã de automobilismo, realmente ele retrata com realismo o que acontece. Eu acho que realmente vai trazer mais público para a categoria principal do automobilismo mundial e também para as outras categorias. Isso é muito bom para todos nós. Uma baita produção, todo mundo que está envolvido, acho que foi muito bem. Gostei demais de ver, espero que todo mundo curta muito também. E aproveito para agradecer mais uma vez o convite de vocês aí. Foi maravilhoso poder compartilhar de muita coisa com vocês aí. E eu conto com a torcida de todos vocês, né? Com certeza. certeza. Por favor, não é Fórmula 1, mas a gente está competindo. Com certeza. Ah, Stock Car é sensacional. Eu tive a oportunidade de fazer. Eu acompanhei uma corrida que você foi o campeão, inclusive. Entrei no carro, senti um pouquinho dessa emoção e foi por isso que eu fiquei um pouco impressionado. Falei, cara, eles não enxergam nada, como eles fazem essa mágica de correr nessa velocidade e não bater. Enfim. Pessoal, quero agradecer demais a presença de vocês. Foi muito legal ter aqui a Nath como representante de cinema, um expert de Fórmula 1 e também um piloto. Tenho certeza que vocês gostaram também. Então fica o convite para você assistir F1 e também seguir o Warner Play aqui, porque a gente vai falar muito desse filme ainda com vários conteúdos que vão aparecer aqui nas nossas redes sociais. Então siga a gente. Muito obrigado, um abraço e até o próximo Papo com Pipoca. Tchau, tchau!